Fala, meu povo querido, futura ou futuro policial, como é que tá? Firme demais da conta? Aqui é o professor Caldeira. Nessa aula nós vamos falar sobre a lei de tortura. A lei 9.455 de 97 é uma lei muito recorrente, não só em provas de polícias no geral, né? Não só de polícia militar, polícia civil, polícia penal, polícia municipal, né? Que é a nossa guarda, PF, PRF, enfim, mas também até em outros concursos, como concursos de delegado de polícia, juiz, né? Concurso de magistratura, Ministério Público. Essa aula, obviamente, né? É para você que quer ser polícia. Então nós não vamos aqui tratar, por exemplo, de como é a aplicação da lei de tortura no que diz respeito a concurso da magistratura, concurso para juiz ou Ministério Público. É aula direto ao ponto, muito específica. Você sabe que aqui você tem cada tipo de aula para cada preparatório de forma muito específica e a gente vai falar sobre essa lei a partir de agora. Só que é claro, eu gostaria sempre de chamar sua atenção para um detalhe. Assista a nossa aula com a letra da lei aberta. Então pega aí o seu vadimeco, abra a lei de tortura, que é a lei 9.455 de 97, está aí na tela para você. Eu gosto sempre de fazer isso porque na hora da prova, muitas vezes, o que é extraído para colocar nas questões é o que está aqui na lei, o que está na lei de tortura. Então você vai assistir a videoaula, vai entender bem como funciona, a gente vai fazer vários links aqui com vários outros dispositivos, a gente vai fazer uma avaliação um pouco mais profunda sobre a lei de tortura, porque se, por exemplo, você vai fazer concurso para a praça da Polícia Militar, é um padrão de questão, mas quando você vai fazer concurso do CFO, por exemplo, as questões de lei de tortura, ela costuma trabalhar um pouco mais de detalhes. Não é que é um aprofundamento desnecessário, pelo contrário. Nós trabalharemos aqui aquilo que você precisa para ser aprovado no seu concurso. Independente se você vai fazer o concurso, por exemplo, para a praça da Polícia Militar ou para oficial. O objetivo é você chegar lá preparadíssimo para essa prova. Da mesma forma, quando você vai fazer concurso, por exemplo, para agente ou para escrivão de polícia civil. Não interessa se você vai fazer agente escrivão. O meu objetivo é fazer você acertar a questão. Beleza? Bora lá então? Então tá aí. Primeira coisa que eu preciso trazer para vocês aqui, porque o que eu vou ensinar, na verdade, é tudo aquilo que você já sabe, só que talvez de uma forma que você ainda não viu, sobre um olhar diferente. Uma breve introdução sobre a lei de tortura, que pode lhe ajudar, por exemplo, numa redação. Obviamente, né, após a Segunda Guerra, né, nasce um movimento gigantesco aí tentando prevenir e reprimir a prática da tortura, né? Inclusive foi aprovado vários tratados internacionais aí, vários países se reuniram, vou até trazer uma outra imagem aqui para você entender, ó, vários países, como por exemplo aqui o Brasil, ó, se reuniram, assinaram vários tratados. Então o Brasil é signatário de vários tratados internacionais que tem como objetivo prevenir e reprimir a prática da tortura. Nós tivemos a Declaração Universal do Direito do Homem, né, proclamada lá pela Assembleia Geral das Nações Unidas, né, em 10 de dezembro de 48. Lá no seu artigo 5º, inclusive, ela consagrou que, como um princípio básico, que ninguém será submetido à tortura. Tá aqui, tá vendo? Obviamente, nós tivemos também uma convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, lá de 1984, e nós tivemos também a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, de 1985. Só para que você tenha uma ideia, movimentos internacionais é o que não faltaram, obviamente tentando conduzir, ou melhor dizendo, tentando obrigar os países, como por exemplo o Brasil, Brasil, faz uma lei aí para prevenir e punir de forma mais severa a prática da tortura, que muitas vezes algumas pessoas pensam que ela só pode ser praticada pelos agentes públicos, pelos funcionários públicos, sobretudo pela classe policial, mas também pode ser praticada por outras pessoas. A tortura, como nós veremos daqui a pouco, ela não é um crime próprio, ela não é um tipo de crime que pode ser cometido só por agente público, só por funcionário público. Ela é considerada um crime comum e pode ser praticado por outras pessoas também. Mas eu vou explicar isso melhor para vocês quando a gente chegar na parte de falar, de tratar aqui sobre se tortura é ou não um crime próprio, como é a visão do mundo internacional lá fora e como é a nossa visão segundo a lei brasileira, as leis brasileiras. Beleza? Professor, tudo certo até aqui? Eu consegui entender um pouco desse histórico para que você possa, inclusive, até aplicar numa possível redação aí no seu concurso da polícia. Beleza? Tudo bem. Depois dessa breve introdução, eu gostaria de trazer para você a previsão constitucional. Se você pensa que a versão sobre tortura ela vem somente da Lei 9.455 de 97, não funciona mais ou menos assim. Nós temos uma previsão na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 3, e, obviamente, a gente tem outros dispositivos, como, por exemplo, o inciso 43, também do artigo 5º, que traz uma previsão constitucional, de certa forma, trazendo um grau de importância no que diz respeito ao estudo da lei de tortura como um todo, beleza? Então, veja bem, quando você pega o artigo 5º da Constituição Federal e vai lá no inciso 3, tem lá escrito, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Quando você chega lá no inciso 43, também do artigo 5º, a Constituição diz que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da
tortura, do tráfico ilícito de entorpecente, drogas afins, o terrorismo e os definidos como os crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Beleza. Lá na nossa aula de Direito Constitucional, também sou o seu professor de Direito Constitucional, a gente explica um pouco sobre isso com mais detalhes. Aqui eu coloquei apenas para que você tenha uma noção de que a Lei 9.455, que é a Lei de Tortura, ela é apenas o quê, professor? Uma obediência a normas internacionais, né? E, obviamente, também levando em consideração a previsão da própria Constituição, que é a nossa Carta Magna, a nossa lei maior, como alguns chamam, né? Deveria ter colocado lei maior entre aspas aí. Mas beleza, professor, tudo bem. Se a Constituição Federal falou que ninguém será submetido à tortura, se a própria Constituição, joga na tela para você também acompanhar, ela diz que também é inafiançável e insuscetível de graça e anistia a prática da tortura. O que mais que eu preciso saber antes de entrar na lei propriamente dito? Eu vou colocar um outro trecho para você, que é a definição de tortura. Então nós vamos pegar a definição de tortura sobre a ótica internacional. Para aí, se fosse para falar do direito internacional, por exemplo, lei de tortura seria o quê? E se a gente fosse tratar disso, digamos que de cunho nacional, e a lei de tortura aqui no Brasil, o que é considerado tortura? Quais são os tipos de tortura? Vamos comentar um pouco sobre isso? Então, tá aí na tela para você, ó. Vamos lá. Segundo a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos, né, e penas cruéis, desumanos ou degradantes, inclusive, que é de 1984, o artigo 1º dessa convenção, ela diz o seguinte, que tortura, para fins da presente convenção, o termo tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, né, pegue bem essa parte aqui, ó, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa com o fim de obter dela ou de terceira pessoa informações ou confissões, de castigá-la por ato cometido, de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas, ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza. Veja bem, normas internacionais falam, inclusive, nessa situação aqui, ó, discriminação, ó, tá vendo? De qualquer natureza. Depois eu vou explicar melhor por que eu estou marcando isso. Quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício das funções públicas ou por sua instigação ou com seu consentimento ou aquiescência, não se considerará como torturas as dores ou sofrimentos consequências unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Essa parte aqui, final, é uma situação interessante que, inclusive, as nossas leis não mencionam absolutamente nada sobre isso, tá vendo? Ó, não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos, né, consequências unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Essa última parte aqui, professor, então por que isso não é considerado tortura? É bem simples, basta você imaginar. Determinado indivíduo, às vezes, ele pratica um crime e aí ele vai preso. No local que ele vai preso, ele não vai poder sair. Professor, não podíamos imaginar que aquilo seria uma tortura? Tá, tudo bem, mas ele está. Pode até ser considerado tortura ao pé da letra se a gente analisar as normas internacionais. Mas a própria norma internacional, a própria Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas, né, cruéis, desumanos ou degradantes, né, lá de 1984, ela inclusive já deixa bem claro que se for decorrente de uma sanção legítima, ou seja, aplicado, dosado ali pelo juiz, não, foi aplicada a pena, o juiz dosou a pena que o camarada está cumprindo a pena dele. Tudo bem que ali a gente pode estar numa cela de 5, 6 metros quadrados, bem pequenininho, juntamente com outras pessoas. Isso é uma tortura. Não é tortura porque aquilo é uma punição decorrente de uma sanção legítima. Foi previsto em lei, infringiu a lei, está preso. Tá, professor, tudo bem. Agora, por que o senhor colocou, de certa forma, esse conceito do ponto de vista internacional, que está previsto nessa convenção? É porque aqui tem alguns pontos que conflitam diretamente com a lei de tortura brasileira. O que acontece? Quando você pega ali 9.455, nós temos um tipo de tortura que é chamado de tortura discriminatória, ou de tortura discriminação. Lá ele não fala em tortura baseada em discriminação de qualquer natureza. Ele só cita 2 pontos lá, racial e religiosa. Aqui, se você analisar o conceito da lei de tortura, da Convenção contra a Tortura, lá de 1984, ele fala que se de alguma forma a pessoa tiver um sofrimento agudo, né, físico ou mental, baseado em qualquer discriminação. Tome muito cuidado porque esse trecho aqui pode até vir para você numa prova, por exemplo, de direitos humanos. Tem alguns concursos policiais
que trazem essa convenção aqui, ó, tá? Inclusive, foi a convenção que eu até citei agora há pouco para você, essa daqui, ó, a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, lá de 1984. Se essa convenção vier no seu edital, aí beleza, pode até ser que uma questão esteja, se a questão for explorando dentro de direitos humanos, inclusive, essa situação da tortura, esse conceito de tortura aqui vai estar correto com essa palavra discriminação de qualquer natureza. Eu lembro, inclusive, que teve um aluno que fez uma prova, se eu não estiver enganado, foi para a Polícia Municipal, né? A nossa Guarda Municipal. E aí tinha uma questão nesse sentido e ele acabou não marcando. Eu falei assim, professor, mas eu lembro que eu estudei lá com o senhor sobre a lei de tortura e lá falava, inclusive, que a tortura e discriminação era somente, não era qualquer discriminação. Não era discriminação de qualquer natureza, era só discriminação racial ou religiosa. E eu acabei não marcando a questão. E aí foi onde eu expliquei para ele. Falei assim, olha, você errou a questão porque você não prestou atenção no enunciado. O enunciado da questão falava no que dispõe a Convenção sobre a Tortura. Ele não falou da lei de tortura, porque se falar da lei de tortura é um pensamento no que diz respeito à tortura discriminatória. E se falar, obviamente, da convenção é um outro pensamento. Tudo bem? Professor, tá tudo certo. Até aqui eu já entendi tudo, tá na ponta da língua. Vamos avançar um pouco mais, inclusive esse pouco mais sempre naquela linguagem, né, do termo botequês. Então a gente viu o conceito de tortura aqui na Convenção contra a Tortura, né, que é uma norma internacional. Agora, se você analisa o conceito de tortura na Lei 9.455, agora sim a gente chega na parte da lei. Olha o que diz o artigo 1º. O artigo 1º diz assim pra gente, ó. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe o quê? Sofrimento físico ou mental. Aí aqui a gente entra para você entender que a tortura, ela não é somente física, nós temos também a chamada tortura psicológica. Por que eu pedi para que você marcasse esse nome aqui, ó, físicos ou mentais? Porque esses nomes também são reproduzidos na lei de tortura. Então estão no artigo 1º da Convenção contra a Tortura e estão também, obviamente, ou estão aqui no artigo 1º da Lei 9.455, que é a nossa lei de tortura. Então, quando se fala em constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, abre, obviamente, a sua cabeça para dois tipos de tortura. Uma coisa é a tortura física, essa que eu estou mostrando aqui desse lado. O camarada está aqui, amarrado e tudo mais, e sendo torturado. Outra coisa, por exemplo, é a tortura psicológica. Inclusive, com a charge aqui, que veio, essa imagem eu peguei lá no Google, uma imagem criada pelo próprio TJDFT, para falar que a tortura psicológica também é crime. E está escrito na lei de tortura. Tá? Porque na tortura psicológica, muitas vezes você não precisa nem encostar na pessoa. De repente você, mediante grave ameaça, consegue espalhar um terror na cabeça dela. Olha, eu vou colocar você numa sala escura e vou fazer isso e isso com você se você não me contar onde é que está aquela arma. Olha, eu vou fazer isso aqui com você se você não contar onde é que você colocou tal situação que vai servir para a prova do crime. Ó, se você não confessar o crime, eu vou fazer isso e isso com você aqui, ó. Então você consegue instalar um terror na cabeça da pessoa. Professor, aqui o senhor está ministrando aula para a gente se tornar torturadores? Não, é claro que não. Eu quero que você evite, obviamente, a prática da tortura, porque lá na frente você vai ver que é perca automática da função. Só que não tem como eu te explicar sobre a lei de tortura, principalmente para você que quer se tornar policial, sem colocar essas imagens para que você possa visualizar como é que funciona. Na hora da prova, então, perguntou, a tortura é somente física? Você marca errado. Não é somente física. Nós temos a tortura física e a tortura mental. E isso é ímpar, é sem discussão, tanto na Convenção sobre a Tortura, assim como na lei de tortura. Professor, tudo bem, também já consegui entender essa parte. Se você já conseguiu entender essa parte, nós vamos evoluir um pouco mais agora em outro raciocínio dentro ainda da lei de tortura. Eu quero te explicar, na verdade eu quero trazer duas situações. Uma delas é se o crime de tortura ele é um crime próprio ou se ele é um crime comum. E depois nós vamos falar sobre a equiparação da tortura a crime hediondo. Como a gente fala sobre crime próprio e crime comum, é o seguinte. O direito internacional, quando a gente fala de direito internacional, é as normas internacionais. Falou de direito internacional, você imagina mais ou menos isso aqui, ó, tá? Imagina aqui o mundão, tá? Bem fácil para você, no método botequês. Imagina aqui o mundo. Direito internacional. Para as normas internacionais, tá vendo? Imagina que esses pontinhos aqui sejam as normas internacionais e tudo mais, tá? Para o direito internacional, para as normas internacionais, para a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, né? Lá de 84, para a Declaração Universal de Direitos Humanos, enfim, para as normas internacionais, a tortura ela é um crime próprio. Ela é um delito próprio. O que isso significa, professor? Que a tortura ela só seria praticada por funcionário público ou qualquer outra pessoa no exercício da função. Então aí é a importância. Você, por exemplo, vai fazer o CFO, cuidado. Ou até mesmo outro concurso público que tenha no edital
outro concurso de natureza policial, por óbvio, né? Que tenha no edital, digamos lá, direitos humanos. E aí, imagine que existem várias declarações, várias convenções, inclusive a Convenção sobre a Tortura, esteja no seu edital. Se a sua prova não for sobre a Lei 9, se a questão que você estiver respondendo não for sobre a Lei 9.455, você tem que tomar muito cuidado. O seu raciocínio, ele tem que ser um raciocínio mais rápido, porque de repente a questão de prova fala assim, ó, segundo as normas internacionais, a tortura significa isso, isso e isso. Ainda sobre o direito internacional, assinale a alternativa que contempla corretamente o que está vinculado ou o que está escrito nessas normas. Beleza, 2 pontos. Aí lá aparece uma alternativa escrita assim, ó. A tortura é um crime próprio. Aí, quando você estuda só a lei de tortura, quando o seu professor, ele só explica para você a lei de tortura em si, sem fazer esses links com outras áreas do direito, com outras matérias, você acaba errando uma questão dessa, porque você fala assim, não, eu já estudei, a tortura é um crime próprio, tá? Aliás, a tortura não é um crime próprio, a tortura é um crime comum. Calma aí, pequeno gafanhoto. Veja bem, não é que eu sou conhecedor da porra toda, isso é só para você entender e não é questão de prova. Veja bem, a tortura é um crime comum aqui no Brasil, para nós. Aqui, doutrina e jurisprudência entende que a tortura é um crime comum, ou seja, ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Pode ser praticado por agente público, por funcionário público ou por qualquer outra pessoa que esteja no exercício das funções, ou pode ser praticado por uma pessoa que não tem nenhuma função pública. Mas isso é aqui. Para o direito brasileiro, se você analisa sobre a ótica do direito internacional, onde inclusive vem muitas questões em prova nos concursos policiais, ali dentro da matéria de direitos humanos, para eles a tortura é um crime próprio, que só pode ser cometido por funcionário público. Entenderam a ideia? Então tome muito cuidado para você não errar esse tipo de questão na hora da prova. Então você vai lembrar o quê? Que para o direito internacional, a tortura ela é um delito próprio, só pode ser cometida por funcionário público. Agora, no direito brasileiro, não. No direito brasileiro é diferente. Se ele falar acerca da Lei 9.455, assinar a alternativa correta. Aí tem uma modalidade falando, a tortura é um crime comum. Beleza. Tá? Em regra, tá? A Lei 9.455, que é a lei de tortura, ela não exige uma qualidade especial do agente, ou seja, a pessoa não precisa ser funcionário público. E foi exatamente por isso, tanto o STF quanto o STJ já entendeu que a tortura ela é um crime comum. Ela não exige uma qualidade específica do sujeito ativo. Ele não precisa ser funcionário público. Claro que, inclusive, tem possibilidades de aumento de pena e tudo mais, quando quem está praticando a tortura é funcionário público. Mas isso não obriga você a marcar na sua prova que tortura é um crime próprio. Ela não é um crime próprio. Tá vendo aqui a visão tanto do STF quanto do STJ. Então tome cuidado para você não errar uma questão dessa aí na hora da prova. E para a gente finalizar o nosso primeiro bloco acerca da lei de tortura, é sobre a equiparação dela a crime hediondo. O que você precisa tomar muito cuidado, né? Se perguntar assim, tortura é um crime hediondo? Você fala assim, ó, calma aí. Não é que é crime hediondo, ele é equiparado a hediondo. Porque quando você pega lá o inciso 43 do artigo 5º, né? Isso eu estou falando da Constituição Federal, vou marcar aqui para você. A lei dos crimes hediondos, lá no artigo 2º também, ele só equipara o delito de tortura a crime hediondo. Então, ele vai ter as mesmas consequências, tanto penal quanto processual penal. Detalhe importante para você. Professor, mas muda alguma coisa do crime hediondo para crime equiparado a hediondo? Não, é só uma questão de literalidade, a letra da lei. No sentido literal, tortura não é hedionda, ela é equiparada a hedionda. Ou seja, ele vai receber, quem praticar crime de tortura, salvo na tortura por omissão, vai ter as mesmas consequências de um crime hediondo. Até para progressão de regime, nós falaremos daqui a pouco, para livramento condicional. Tudo isso aí a gente vai comentar no nosso próximo bloco, fazendo links com vários dispositivos do Código Penal, da Lei de Execução Penal, porque você precisa ser um candidato pronto no que diz respeito à lei de tortura. Não somente ler os 5 artigos, mas estar pronto para qualquer questão que vier na sua prova. Eu acredito que você até já começou a entender o teor da nossa aula até aqui. Beleza? Mais uma vez, tome cuidado. Não é todo tipo de tortura que é equiparada a hediondo, tá? Até coloquei isso como observação. Por quê, professor? Nós temos um tipo de tortura que é a chamada tortura por omissão. A tortura omissão, ou também chamada de tortura omissiva, ela não é equiparada a hediondo, beleza? Mas nós vamos, professor, mas eu não entendi o que é a tortura por omissão. Fique tranquilo que no nosso próximo bloco eu vou voltar a falar com vocês sobre a de tortura, obviamente, né? A gente vai fazer mais um bloco de aula e aí nesse bloco de aula você vai perceber o quê? Que a gente vai tratar sobre os tipos de tortura. Aí você vai aprender o que é a tortura prova, o que é a tortura crime, o que é a tortura discriminatória, o que é a tortura omissiva ou a tortura por omissão e vários outros detalhes que eu julgo muito importante para você. Brasil? Sucesso então, beijo para quem for de beijo, abraço quem for de abraço e até daqui a pouco.